abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Bom, hoje vamos falar sobre o livre-arbítrio. Você já ouviu essa palavra em algum lugar, não já? Bom, isso é uma doutrina que o sistema religioso criou para colocar o homem no centro das coisas. Ela diz que o homem é responsável pelo seu destino. Ela ensina que o homem decide se quer estar com Deus ou não. É o homem que escolhe se ele quer ir ao inferno ou se ele quer ir para o céu. E a porta do céu, imagina, é a porta da falsa igreja, é mais uma apostasia. Vocês veem que uma coisa liga a outra, né? É por isso que nós estamos aqui, para destruir essas doutrinas antibíblicas. Olha, eu vou mostrar para vocês que essa doutrina ela é contrária totalmente a Deus. Ela é uma apostasia a Deus. Nessa mensagem vamos falar justamente disso. E você sabe o que quer dizer a palavra apostasia? Ela tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa. E no caso vamos mostrar que o sistema está em apostasia a Deus. Preparados para essa mensagem? Graça neles e em nós também. Meus amados irmãos, minha família da fé, estamos nós aqui mais uma vez, glória a Deus. E antes de entrar na mensagem, eu gostaria de pedir a todos vocês, como é de costume desse canal, para que você se inscreva, aperta o sininho aí, porque o YouTube vai te avisar quando estivermos no ar. Comentem, deixe seu like e principalmente compartilhe as nossas mensagens nas redes sociais que vocês pertencem, ok? Vocês fazendo isso estão ajudando muito ao canal da Graça Pura. Então essa doutrina do livre-arbítrio que nós estamos tratando aqui nesse tema hoje, é uma doutrina apóstata, que te leva cada dia mais longe da verdade. É como se pudéssemos dizer que Deus, fez todas essas coisas, Deus fez o homem, fez toda a criação, amou tanto essa criação, que importou ao homem aquilo que ele sabia, a sua imagem e semelhança. Então Deus criou e fez estas duas sementes, dessa criação ele fez duas sementes. E agora, imagina, ele espera que lhe façam o favor de o aceitar, ou seja, de fazer uma família para Deus. E as coisas não funcionam dessa maneira. A começar pela escolha. Se Deus escolheu, logo o homem não tem condições de escolha. E nós vamos mostrar nessa mensagem que é Deus que escolhe e não o homem. Veja bem, no meu caso aqui, eu me esforço em trazer uma mensagem clara, uma mensagem de entendimento para todos, mas muitos saem desse canal frustrados. Por quê? Porque não conseguem entender o que eu falo. Não é que o problema está em mim. Pode até ser que o problema seja em alguns pontos da mensagem. Porém, a realidade é que Deus escolheu uns para entender e outros para não entender. E pronto, e ponto final. Agora, imagina a ideia dessa doutrina do livre-arbítrio. Imagina se todos os homens desistissem de Deus, Babou, Deus ia ficar sozinho na eternidade, Ou seja, Deus perdeu o seu precioso tempo investindo em nós para ser rejeitado. Será que é isso mesmo? Mas esse é o pensamento do livre-arbítrio que a falsa igreja prega a todos os cristãos no mundo, e a maioria dos grupos acreditam que o homem é parte de tomar essa decisão. Por isso que a história de Paulo, porque falamos sempre de Paulo, Paulo é o perito arquiteto, Paulo foi o que veio trazer as boas novas ao mundo. Deus não perguntou nada a Paulo. Deus exerceu a sua escolha soberana para Paulo. Deus o escolheu. Olha, e Deus o livrou ainda de pedir opiniões aos outros, aos discípulos. Paulo não foi consultar Tiago, João, Pedro, ou seja, não foi consultar carne e sangue, porque deveras seria assim. Se fosse o caso do livre-arbítrio, teria que Paulo ir buscar informações com os homens, mas ele não fez isso. Por isso que em Gálatas capítulo 1, versículo 2, Paulo deixou para nós registrado o seguinte: eu, apóstolo, não de homens, nem por homens, senão pelo próprio Jesus Cristo. Veja bem. E por que Cristo deixou que estivesse assim, desse jeito escrito?
para nos mostrar. Porque senão pensaríamos que Paulo foi doutrinado por homens, ou seja, a escolha foi dele. Vocês estão entendendo, abençoado? Estão pegando esse corte? Então o Senhor deixou algo de muito precioso para nos abandonar a nossa própria vontade. Veja que no próprio Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, a primeira vez, diz que ele fez a sua imagem e semelhança. Mas vamos ver uma passagem importante que eu estou trazendo para vocês, o que ele disse depois da manifestação do conhecimento no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 22. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Olha só. E depois o Senhor ainda disse, no complemento aí desse versículo, né? Vamos expulsar ele daqui, porque senão eles comerão do fruto da árvore da vida. Vamos mandar eles embora antes que coma e viva eternamente. Mas olha, eu quero chamar a atenção para vocês em relação a essa fala de Deus. Isso foi até a segunda vinda de Cristo, tá? Porque depois da vinda de Cristo, o reino de Deus seria estabelecido eternamente. E o que significa isso? Que nós, com o conhecimento, tomamos e comemos desse fruto da árvore da vida. E você sabe onde está plantado esse fruto da árvore da vida? Somente na mente daqueles que não têm livre-arbítrio. E quem são os que não têm livre-arbítrio, André? Os que foram escolhidos por Deus, e não dos que escolheram Deus. Porque Deus não pode ser escolhido. Ele é Deus. Ele não é uma mercadoria, como os comerciantes vendem Deus por aí nessas falsas igrejas. Amados, isso é tão sério que eu estou falando, que temos mostrado aqui neste canal que a Bíblia foi muito alterada pela essa falsa igreja. E que hoje estão vindo à tona por causa do avanço da tecnologia e da ciência. Nós mostramos sempre que as cartas de Paulo foram os livros que pouco foram mexidos pelo sistema religioso. É até interessante isso que eu vou falar, né? Porque até nesse ponto eles desprezaram para não mexer nas 14 epístolas de Paulo. O próprio apóstolo Pedro disse lá na sua carta, olha, tem pontos difíceis, ele falando sobre Paulo. Então até aí nesse momento nós estamos vendo o quê? A escolha de Deus prevalecendo para que estes 14 livros, que hoje é a nossa base, que Paulo escreveu, não fossem adulterados ou destruídos. E hoje não tivéssemos no que nos apoiar. As 14 epístolas de Paulo estão aí intactas. Quase nada foi mexido nas epístolas paulinas. Porque o sistema ignorou, né? O sistema simplesmente estava vedado deste conhecimento. Pode ser que daqui para frente eles queiram alterar algumas coisas, mas aí já surgiu o povo da graça. Agora vamos ver uma parte interessante, vamos começar a ver essa parte muito interessante dessa mensagem. Vamos ver Paulo pregando sobre o livre-arbítrio. Abra aí, abençoado, em Efésios, né, capítulo 1, a partir do verso 5, vamos lá, que diz assim, olha, no seu amor, nos predestinou. Quem nos predestinou? Deus ou nós mesmos? Claro que foi Deus. Para sermos adotados como filhos seus, por Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a sua plena vontade, de sua livre vontade. Então a escolha foi de Deus. E você sabe o que quer dizer esse beneplácito aí? De sua livre vontade? Quer dizer, segundo o puro afeto de sua vontade. E isso significa que não entra a vontade do homem. Muitos não aceitam esse posicionamento. Mas eu digo que o posicionamento não é nosso, o posicionamento é de Deus. É por isso que nós em graça não estamos em apostasia, mas o sistema está. Porque lá no sistema eles não conseguem conceber essa predestinação, porque eles não imaginam, eles na mente deles, né, eles imaginam um Deus que faz acepção de pessoas. Quantas pessoas que eu já ouvi falar sobre isso, né? E que isso seria um capricho de Deus. Mas, amados, isso não é acepção de pessoas e nem capricho.
Isso foi um ato de amor. E o maior problema que as pessoas têm em aceitar que Deus é quem escolhe é que elas pensam que a salvação é espiritual. Ou seja, a salvação é eterna no inferno. Então eles acham uma injustiça Deus salvar alguns ao céu, ao paraíso, né, na cabeça deles, e Deus destinar alguns ao lago de fogo. Então, o entendimento do livre-arbítrio, ele começa a ser fragilizado quando você aponta que a salvação nunca foi isso. Não existe salvação espiritual, pessoal. Essa doutrina de salvação é uma doutrina falsa. Isso é que impedem as pessoas de reconhecerem a soberania de Deus, que tem atos soberanos de escolha. Porém, meu amigo, por isso que Deus está levantando canais iguais a este, para te dizer que nunca existiu salvação espiritual. Não há salvação espiritual, abençoado. Quanto às questões da vida depois desta vida, o que há é Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz: e o pó volte à terra, ou seja, o corpo de carne, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Pronto, aí está o resumo de todas as coisas. A salvação, a proposta na palavra, sempre foi a salvação na mente. E somente para se viver aqui. Está entendendo? Por esta razão, os que foram escolhidos por Deus para serem salvos na mente, entende que já comemos o fruto da vida e que somos eternos. Hoje não esperamos mais a morte, hoje vivemos de fato a eternidade, porque sabemos que a vida depois desta vida continua. Enquanto que aqueles que não foram escolhidos para entender essa glória, continuam se esforçando para entrar no céu e escapar do inferno. E isso eles lutam com unhas e dentes, igual nós também um dia lutamos, né? E levar uma vida toda lutando para entrar no céu é condenação da mente. Porque daí você conhece a religião e essa acaba de te matar mais ainda. Por isso que a palavra livre-arbítrio é uma palavra que está em oposição a Deus. Nós que somos salvos na mente, cremos que o livre-arbítrio é o começo da apostasia. Isso é pura apostasia. Crer que o homem tem livre-arbítrio para a suposta salvação pregada pelo sistema é apostasia e antibíblico. Vocês notem que tudo lá na falsa igreja é falso. É o mesmo que você ir no Paraguai e comprar um vinho francês e achar, ao abrir, achar que está realmente tomando um vinho francês. Há muita falsificação desse país. Então você está correndo o risco de tomar aí uma falsificação. Então Deus predestina. Deus escolhe os que são salvos e Deus também escolhe os que estarão em condenação da mente. Veja o que Deus fez com os salvos. Versículo 8 de Efésios capítulo 1. Que derramou profusamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e de prudência. Abençoados, essa é a salvação da mente. Torrentes de sabedoria e prudência. E ele nos manifestou, né? Vamos ver agora no versículo 9. Vamos ler o versículo 9. Ele nos manifestou. Bom, eu pensei que fosse as nossas mãos levantadas ao aceitá-lo. Não é isso. Ele nos manifestou, Deus nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência ou bondade formara desde sempre. Então isso que nós falamos é um mistério. É um mistério para os que se perdem. Porém, para os escolhidos, para ela, Deus revelou os seus caminhos. Olha, abençoado, você é muito importante. Deus revelou os seus desígnios, os seus caminhos para nós. Efésios 1:10 diz: para realizá-lo na plenitude dos tempos,
o desígnio de reunir em Cristo todas as coisas. Abençoado, guarda bem essa parte, que eu vou voltar nela, tá bom, abençoado? Aí tem um mistério revelado para os escolhidos. Não é para os que creem no livre-arbítrio. Estes não alcançarão isto, porque já desmaiaram. Veja que Deus tem um tempo para realizar todas as coisas. E esse versículo que Paulo está dizendo, está mostrando para nós que é na plenitude dos tempos, certo? Não é isso que diz ali? Então, esse mistério seria revelado na plenitude dos tempos. E o tempo que vivemos hoje, abençoados, qual é o tempo que vivemos hoje? É a lei? Não. É a dispensação da graça? Não. Vivemos a plenitude dos tempos. E aqui estamos nós, certo? Aonde? Na plenitude dos tempos. A segunda vinda de Cristo já aconteceu? Sim, já aconteceu. O julgamento do trono branco já aconteceu? Sim, já aconteceu. O juízo final já aconteceu? Sim, já aconteceu. Novos céus e nova terra se fizeram hoje? Sim, aconteceu. Então isso aqui é para os escolhidos. Isso aqui é para os salvos. E aqui não entra a vontade do homem. Não depende do que quer, nem do que corre. Mas é Deus. Então vamos agora ver no versículo seguinte, no verso 11 de Efésios capítulo 1, um detalhe revelado, porque estamos na plenitude dos tempos. Esse era o pré-requisito que Paulo disse para haver a revelação. Veja, nele é que fomos escolhidos. Anota aí, abençoado. Fomos escolhidos. Ou seja, nós não escolhemos. Predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade. Glória a Deus! Glória a Deus! Veja que lindo! Esse verso massacra o livre-arbítrio. Veja o que esse texto está dizendo para nós, queridos. Logo, não foi a vontade do homem. Não está envolvido aqui, não entra nesse negócio. Essa sabedoria foi revelada, essa sabedoria que estava oculta, é o mistério de Deus, é o mistério da sua vontade. Que é com ele que nós contamos para pregar, ensinar, para edificar a nossa vida. E não um local, como milhões pensam ao redor do mundo. Não é dessa maneira. Hoje, quem conserta a nossa vida não é o pastor, não é o líder, não é o padre, mas é o próprio Jesus Cristo. É por isso que quando você chega aqui neste canal pela primeira vez, pensa em ver uma pessoa, e aí tu te assombras, porque tu está vendo é o próprio Senhor nos ensinando como viver nesses dias. Mas essas coisas não passam pelo livre-arbítrio. Por isso que tu volta. Tem gente que sai desse canal e diz assim, olha, eu nunca mais volto aqui. O André está sempre pedindo para se inscrever no canal, o André só quer nosso like, né? E aí um dia, tu sente saudade, então você volta. Mas você não vai ver o André aqui. Aqui quem está é o próprio Senhor ministrando a ti, falando a ti na tua mente. Vocês estão entendendo, abençoado? Veja que maravilha, que plano tremendo. E entra o homem com seu livre-arbítrio. Por favor, é uma lástima. Vamos ver mais uma passagem que Paulo prega sobre o livre-arbítrio? Ô Paulo, poxa, você... 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz: Deus nos salvou... Opa! Não foi eu que me salvei, não, é? Não foi o dia que eu aceitei Jesus, não, é? Não foi o dia que eu me batizei, não, é? Deus nos salvou e nos chamou para o quê? Para a santidade. E o que é santidade? É separado. Não em atenção às nossas obras. Olha aí, queridos. Aqui a falsa igreja não ensina que tudo depende de nós. A salvação não depende de nós. O chamado de Deus não depende de nós. Então, Paulo diz essas coisas é para nós aprender
que é Ele que salva, que é Ele que ensina, que é Ele que liberta, que é Ele que santifica. Tudo é de Deus. Não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio. Olha aí. Para tudo nesta vida, Deus tem, é uma virtude de Deus, é um desígnio. E desígnio, abençoado, é algo mais intenso do que desejo. O desígnio são as disposições do Senhor, os seus planos, projetos e propósitos de amor para nós. Vamos continuar. Não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade, desde que, Paulo? Desde a eternidade, nos destinou. Nós o que, Paulo? Nos o que? Destinou. Até o nosso destino, Paulo? Sim, em Cristo Jesus. Ou seja, não conforme a nossa vontade, não conforme a obra que um dia a falsa igreja disse que poderíamos produzir para nos salvarmos, através de um suposto falso livre-arbítrio. Então quer dizer que com essa graça, nós fomos selados desde antes dos tempos dos séculos, desde antes da fundação do mundo, desde antes de participarmos de carne e sangue, já havíamos sido selados e escolhidos com essa graça salvadora. E isso viria à tona somente em um tempo. E que tempo é esse que Paulo diz? Na plenitude dos tempos. E onde estamos hoje? Na plenitude dos tempos. É por isso que o Senhor descortinou o evangelho do reino. Por isso que o Senhor descortinou tamanha correção que Ele está fazendo nos dias de hoje. E é nessa total ausência da vontade humana que prospera as coisas de Deus. Porque o que falamos não é humano. Não pode entrar a vontade humana nas coisas do Espírito. A vontade humana reside na carne. A vontade humana na escolha de fazer um curso ou não fazer, de casar ou não casar, de se esforçar para ganhar mais ou não se esforçar para ganhar mais. Isso é humano, animal, e muitas vezes isto também nos coloca em situação de oposição, ou seja, diabólica. Animal, humano e diabólico. Porque diabo é oposição. E muitas coisas que nós fazemos neste mundo, ela cai em oposição contra a nossa própria vida. Vamos ver mais uma passagem que Paulo prega. Estava pregando o Evangelho da Graça lá em Atos capítulo 13, versículo 48. E mais uma vez ele nos dá uma aula de livre-arbítrio, né? Paulo estava pregando em um determinado lugar. Em Atos capítulo 13, versículo 48 diz: os gentios, ouvindo isto, se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Olha aí, queridos. Então só puderam crer quem? Os que estavam ordenados para crer na vida eterna. Então não depende do que quer, Paulo, não é isso? Isso, André, não depende. Por esta razão, hoje entendemos o que é vida eterna, sim ou não? Porque todos os separados para a vida eterna comeram do fruto da árvore da vida e sabem que a vida começa aqui nesta vida e não terá fim. E isso é salvação eterna, tanto nesta vida quanto no porvir. Enquanto que aqueles que creem no livre-arbítrio estão ocupados em se manter santo para entrar no céu. E daí se submetem a um líder religioso e estes lhe arrancam tudo. Isso é condenação na mente. Lembre-se que a salvação é na mente. E a condenação é onde? Na mente. E a nossa salvação é nesta vida. Começa nesta vida. Vocês estão entendendo? Ela já começou.
Os condenados na mente só saberão disto depois dos tempos eternos. E essa doutrina do livre-arbítrio, ela é a espinha dorsal do sistema religioso. Não é a predestinação. E aí, nessa espinha dorsal do livre-arbítrio, está fundamentada todas as suas doutrinas cristãs. Por isso que eles não entendem, porque a espinha dorsal do evangelho do reino que pregamos é a predestinação, é a eleição, é a escolha de Papai Deus. Vejamos mais um versículo em que Paulo está dando uma aula sobre livre-arbítrio. Vamos ver agora em Atos capítulo 16, versículo 14. E fala de uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, né? Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Paulo estava pregando o evangelho da graça. E aí o verso seguinte diz: o Senhor abriu-lhe o coração. Opa, para aí. Foi Deus que abriu o coração? Sim. Então isso aqui contraria o que o pregador do sistema faz quando faz um apelo para aceitar Jesus. Lá eles dizem o quê? Abra o seu coração. Olha, é uma coisa que Deus não faz, Deus fica batendo a porta. Você já ouviu isso, abençoado? Eu já ouvi muitas vezes. Mas a palavra é clara. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Para atender ou entender. Por isso, só pode entender o que falamos se Deus abrir-lhe o coração, e coração é mente, para atender, para prestar atenção no que falamos. Se você está vindo a este canal pela segunda vez, você está correndo sério risco do Senhor lhes abrir o entendimento. Fique, continue. Por isso eu tenho a convicção que aqueles que vieram a esse canal, foi o Senhor quem os trouxe. E os que saíram é porque não são dignos de participar desta festa. Porque aqui celebramos as bodas do Cordeiro. E só os que são chamados, só os que foram chamados vão continuar. Os que não ficarão por um tempo entre nós, mas estavam nus. E aí, numa festa, nas bodas do Cordeiro, não pode entrar nu. Logo, algumas lições podemos tirar dessa mensagem. A primeira é que fomos escolhidos, separados, predestinados antes da fundação do mundo. Segundo, você foi preparado por Deus para participar de carne e sangue, e depois de algum tempo, porque você estava predestinado, Deus abre o seu coração, as escamas dos seus olhos caem na sua vida terrenal. E aí, você começa a viver uma vida iluminada e entende o seu chamado, o chamado que Deus tem para você. E terceiro, e principalmente, entende que isso que falamos não é humano. Por isso você não pode escolher. Você pode escolher pintar sua casa de azul ou marrom, isso tu pode, mas aqui, no mundo espiritual, esquece. E sabe por que você foi escolhido? É porque você é muito especial. Diga comigo aí, abençoado. Eu sou especial. Eu sou um tesouro. Eu sou um tesouro escolhido nestes tempos, na plenitude dos tempos, para entender, para escutar a sua voz. Salomão disse uma vez: multidões de pensamentos chegam ao homem, mas sobre toda essa multidão de pensamentos, o pensamento do Senhor é que toma lugar em sua vida. E para encerrar, vamos a mais uma aula de livre-arbítrio que Paulo pregou em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz: porque é Deus que, segundo o seu beneplácito, sua vontade, realiza em vós o querer e o executar.
É Deus, amados, e não nós. No que concerne ao mundo espiritual, é assim que funciona. E sabe por que Deus te facultou as escolhas desta vida? Deus te deu as escolhas desta vida? Porque tudo que você faça por esse corpo está condenado a esta vida. Portanto, atentai nas vossas escolhas. Atentai naquilo que vocês estão fazendo nas questões humanas, para que não colhas problemas, que mais tarde poderão ser a sua escravidão. Por isso que no Evangelho do Reino se aprende de verdade. Porque o pastor é o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, nosso Senhor, que tem conduzido as nossas vidas em triunfo, que tem feito o querer e o efetuar na nossa vida. E eu espero ter sido claro nessa mensagem para os eleitos. Para os que não foram chamados, está tudo entenebrecido. Mas pouco importa, porque aí é um problema de Deus iluminar ou não. Eu vou ficando por aqui nessa grandiosa aula de Paulo sobre predestinação, escolha e eleição, que são atos soberanos de um Deus que tem vontades soberanas, e aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação. Loucura para os que se perdem, mas para os salvos isso é poder de Deus. Não existe livre-arbítrio para as coisas de Deus. Isso nós aprendemos um dia, quando nos prostituíamos juntamente com todos na falsa igreja. E hoje aqueles que estão em condenação, assim continuam fazendo, onde negam a soberania de Deus. Por isso que o livre-arbítrio pregado pelo sistema religioso é oposição a Deus, é apostasia a Deus. Estamos entendidos? Graça e paz, e até a próxima mensagem.